Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós hoje na liturgia celebramos a festa de São Bartolomeu. Bartolomeu no Evangelho de João é chamado de Natanael. Ali nós encontramos a narração da sua vocação, que é o texto que está na liturgia de hoje. Primeiramente, Filipe encontra Jesus. Ele é já um dos discípulos de Jesus, daquele momento, que vai até Bartolomeu e vai dizer para eles assim: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E a resposta muito simpática de Bartolomeu, Natanael, é assim: de Nazaré pode sair coisa boa? De fato, Nazaré é uma cidade da qual não se fala em nenhum momento da Bíblia. Ela vai aparecer somente agora, no momento que começa a história de Jesus, o Nazareno. Então, de fato, ele expressa com muita honestidade, com muita transparência, e também com desconfiança, devemos dizer, esta sua perplexidade. Mas justo de Nazaré vai vir o Messias, Jesus Nazareno. E a também conclusão convicta de Filipe: vem ver. Ou seja, você tem que fazer a tua experiência. Não pode se limitar àquilo que você ouve de Nazaré, mas nem pode se limitar à minha experiência, ao meu testemunho. Ou seja, vem ver, vem fazer você também uma experiência de encontro. E quando eles chegam até Jesus, Jesus vai dizer assim: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Jesus se refere aqui àquela expressão que ele vai falar sobre ele. Um homem, um israelita de verdade, mas no sentido assim, um israelita que diz a verdade. Um homem sem falsidade. E ainda esse temperamento assim de Bartolomeu, desconfiado, se manifesta: de onde me conheces? E a resposta de Jesus, que é um momento interessante do Evangelho de hoje: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Quando o Evangelho fala alguma coisa assim, de um local, de alguma referência à pessoa, à data, não é uma informação banal e inútil, é porque o evangelista quer evidenciar alguma coisa. Então, o que quer dizer esse estar debaixo da figueira? Na antiguidade, a figueira era considerada um símbolo da sabedoria. Por quê? Porque era considerada a única árvore que dava dois frutos. Em algumas línguas até hoje, por exemplo, em espanhol, em italiano, o fruto da figueira, o figo, ele tem dois nomes. Porque o primeiro fruto que aparece, que é maior, não é muito saboroso, tem um nome, e depois vem o fruto que é o fruto normal, o figo para nós. Nós chamamos tudo de figo. Então, por essa diferença entre o primeiro fruto e o segundo, é considerado uma árvore que é o símbolo da sabedoria. Quando se diz no Evangelho, assim, a expressão de Jesus, quando você estava debaixo da figueira, é para dizer, quando você ainda estava buscando a sabedoria.
Então, este Bartolomeu, o Natanael, é um homem em busca de um encontro, que tem um anseio de encontrar-se com o Senhor. É este anseio que é determinante no caminho de fé. Ou seja, Deus não pode ser para nós somente alguém que apareceu na nossa história e que nós gostamos, mas eu devo ter este desejo de encontrar. É isso que abre espaço na minha vida, no meu coração, no meu caminho de espiritualidade, para que o Senhor possa ocupar e para que possa produzir fruto, para que se caminhe para aquela unidade que os místicos vão dizer entre o orante e aquele que é o destinatário da oração, ou seja, Deus. Então, Natanael quem é? É o homem sincero, mas de Nazaré pode vir alguma coisa que peça? Ou, da onde você me conhece? Mas é um homem que, a essa sinceridade, o israelita que diz a verdade, o homem sem falsidade, e isso não é pouco, queridos, isso não é pouco. Ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa onde não tem falsidade, mas a isso se acrescenta este homem que está buscando a sabedoria, este homem que criou já na sua história um vazio próprio, uma busca, para que agora Jesus possa preencher. Criou espaço para Deus da sua história. O Evangelho continua e depois da resposta de Jesus, ele vai dizer assim: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus vai dizer: tu crês porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores do que esta verás. Em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mas pensemos um pouco no percurso de fé, de vocação que fez este homem. Existe uma dimensão humana que nós muitas vezes esquecemos, e que isso, o homem de fé, a mulher de fé, deve aprimorar isso que é bom na sua humanidade, mas nós devemos dizer que isso precede até a fé, que uma pessoa, até não crendo em Deus, pode ter esses valores. Eu vejo isso nesse nosso Natanael Bartolomeu, nessa sua capacidade de dizer a verdade. Certo que dizer a verdade somente não basta. A verdade da nossa boca pode ser instrumentalizada e destruir o nosso irmão. Mas é este homem que vai dizer uma verdade com muita transparência. Quando diz a Filipe, de Nazaré pode vir alguma coisa que preste, talvez por si só ele não teria nem ido até Jesus. É Filipe que vai dizer, vem ver, depois de ter dito, nós encontramos. Mas Jesus vai reconhecer isso, não vai reprovar um israelita verdadeiro que não tem falsidade. O viver na mentira, na falsidade, é muito estressante, porque a pessoa tem que estar todo o tempo se recordando do que disse a esse, que agora tem que prolongar a mentira. Então, de viver serenamente. O viver na falsidade e na mentira é estressante, é cansativo. Um tem que se recordar o que disse. Então, no Evangelho nós temos isso, a grandeza deste homem que é um homem que diz a verdade. Mas este homem que diz a verdade, ele ainda continua questionando, mas você me conhece? E depois então ele chega a uma profissão de fé, que é essa de reconhecer que Jesus é o seu Salvador. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O caminho do apóstolo para nós é modelo. Ele intercede por nós, mas é modelo, é fundamento da igreja. Que São Bartolomeu possa interceder por todos nós. Um bom dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.